Diário de um Mago Morto. Capítulo 351. A caligrafia familiar. O tom familiar. Kelly, ela terminou a pesquisa sobre toxinas radioativas e voltou? Saul sorriu e respirou fundo entre os dentes. Faz 3 meses desde a última vez que a contatei. Saul se virou para olhar para Hayden, que estava cuidadosamente parado depois de preparar a poção. Você, esquece. Reúna os materiais experimentais e continue descansando. Saul planejou originalmente que Hayden organizasse as notas experimentais, mas temendo que esse cara pudesse ignorar alguns detalhes experimentais sutis, porém cruciais, ele decidiu cuidar disso sozinho. Depois de atribuir a tarefa a Hayden, ele rapidamente se virou e caminhou em direção à porta de bronze. Assim que abriu a porta, viu Kelly, que deu meio passo para trás. Por que você abriu a porta de repente? Kelly encarou Saul com olhos sem vida. Você cresceu? Cerca de 10 centímetros. Saul sorriu. Kelly foi a única que notou imediatamente sua mudança de altura. Claro, isso também pode ter ocorrido porque agora ela tinha que olhar para Saul. Na verdade, eu tenho crescido desde que completei a segunda transformação corporal, só que isso ficou mais perceptível recentemente. Saul não se conteve e gesticulou para a cabeça de Kelly, revelando que ela costumava ser um pouco mais baixa que ele, mas agora só alcançava seu nariz. Kelly revirou os olhos em resposta. Saul também observou as mudanças em Kelly. Desde que avançaram para o 2º grau de aprendiz, eles se viam com menos frequência. A cada encontro, ambos passavam por mudanças significativas. Agora, a transformação de Kelly também era impressionante. Seus longos cabelos ruivos estavam completamente dourados. Não o cabelo dourado de sempre com olhos azuis, mas um dourado semelhante ao latão de alta pureza, quase como moedas de ouro puro. Ela não trançava mais o cabelo por conveniência, mas o deixava cair livremente. As pontas do cabelo dela ficaram mais duras, quase como se cada fio tivesse uma agulha de aço presa a ele. O brilho metálico em sua pele havia desaparecido completamente. Saul não sabia se ela o havia escondido ou se ele havia se concentrado em seus cabelos. Você terminou sua pesquisa sobre toxinas radioativas? Claro. Kelly olhou para Saul com uma expressão de você realmente precisava perguntar? Bem, parabéns por finalmente poder retornar à torre. Os parabéns de Saul não foram muito sinceros. Em comparação com a cada vez mais misteriosa Torre dos Magos, Saul preferia que Kelly retornasse ao Castelo Negro para pesquisar por conta própria. Ela era o tipo de pessoa que se concentrava inteiramente em experimentos e raramente participava de reuniões, apenas ocasionalmente discutindo conhecimento ou coletando materiais necessários com Saul. Assim, o progresso de Kelly era evidente. Saul podia sentir a forte presença de partículas elementares metálicas ao redor dela. Ela provavelmente não estava longe do 3º grau. Entretanto, quando Kelly ouviu os parabéns de Saul, ela desviou o olhar, olhando para a esquerda. Ainda não é bem isso. Ainda tenho alguns acabamentos para fazer. Saul ficou surpreso. Você teve alguma dificuldade? Ele pensou que Kelly tinha vindo à torre para pedir ajuda a ele ou a outra pessoa. Idiota. Kelly ficou sem palavras. De repente, tirou algo do bolso e ergueu diante dos olhos de Saul. Hoje é seu aniversário. Como sempre, estou aqui para te dar um presente. O corpo de Saul enrijeceu-se. Ele ignorou o objeto balançando que parecia um colar e concentrou-se em Kelly. Eu esqueci completamente. Kelly, não me diga que você gosta de mim? Assim que perguntou, Saul se arrependeu. A pergunta foi tão direta como algo que uma criança inexperiente faria. Não era algo que um homem adulto como ele deveria perguntar. A boca de Kelly se contraiu. Ela virou o colar e o jogou na cabeça de Saul. Você deve ter perdido a cabeça. Ela sacudiu o colar novamente, fazendo sinal para Saul se apressar e pegá-lo. Saul se sentiu estranho, mas rapidamente pegou o colar, olhando para ele para desviar rapidamente sua atenção. A corrente do colar era feita de finos elos de prata, e o pingente era uma bola de vidro transparente do tamanho de um polegar. A bola de vidro tinha um intrincado padrão mágico esculpido em sua superfície, e Saul imediatamente o reconheceu como um tipo de formação mágica de selamento. Após a modificação especial de Kelly, ele não conseguiu identificar imediatamente que tipo de força externa ela fora projetada para selar. Dentro da bola de vidro havia uma substância branca prateada semelhante a metal. Sua superfície era irregular e assumia um formato cúbico irregular. Enquanto Saul segurava o pingente em direção aos olhos, ele vagamente sentiu que a substância metálica estava emitindo um leve brilho azul escuro. O que é isso? Um item mágico que você fez? Esta é a toxina radioativa que acabei de desenvolver. Vou te dar o primeiro pedaço, respondeu Kelly, cruzando os braços e erguendo as sobrancelhas orgulhosamente. Ah, é? Saul ainda estava muito interessado na toxina radioativa de Kelly. Ele não esperava que ela realmente a criasse e lhe entregasse o primeiro pedaço. Parece muito impressionante pelas suas características externas. Tem um antídoto? Eu também gostaria de estudá-la. Ainda estou trabalhando no antídoto. Kelly disse isso com muita confiança, sem nenhum sinal de hesitação. Desta vez, foi Saul quem torceu os lábios. Então, o trabalho final que você está fazendo é desenvolver o antídoto? Kelly não negou, seus olhos vagando para o lado. A propósito, tenha cuidado ao armazená-lo. A toxicidade ainda é bem forte. Já percebi. Você me deu uma bomba. Saul realmente queria perguntar. Você chama isso de presente de aniversário? Mas não ousou. Sabia que só receberia uma resposta irônica de Kelly.
A propósito, ainda não dei um nome a essa toxina. Já que a inspiração veio da sua sugestão, pode dar um nome a ela. Kelly deu de ombros. Saul girou o pingente na palma da mão uma vez. Naquele momento, ele não estava interessado em estudar a toxina radioativa contida nele. Queria primeiro verificar a segurança do lacre externo. Quer que eu dê um nome? A mente de Saul relampejou brevemente por um conhecimento familiar. Que tal Alpha? Ah, Alpha? Por que você escolheu um nome tão difícil de pronunciar? Kelly corrigiu a língua e repetiu o nome completo. Ah, é um pouco bem. Então Saul estava prestes a sugerir outro nome quando Kelly o interrompeu rapidamente. Esqueça, Alpha é o nome dele agora. Ao ver Saul guardar o colar cuidadosamente, Kelly sorriu. Certo, na verdade eu voltei para perguntar uma coisa ao mestre Gudo e queria ver como você está. Agora estou indo. Sem se despedir, Kelly se virou e correu, com os cabelos esvoaçando no ar. No meio do caminho, ela parou de repente, virou a cabeça e disse seriamente a Saul: lembre-se de me dar um presente de aniversário, e não o faça muito barato. Com isso, ela não esperou pela resposta de Saul e rapidamente correu para o corredor escuro. Aquela menina! Saul nem sabia do que reclamar. Entretanto, antes que ele pudesse se virar e retornar para a porta de bronze, outro som fraco de passos ecoou no corredor escuro. Não eram os passos de Kelly. Saul imediatamente se virou, seus olhos ficando gelados. Quem está aí? A voz veio do meio do corredor. Alguém estava espreitando silenciosamente na escuridão enquanto Saul e Kelly conversavam. E nenhum deles percebeu. A pessoa emergiu lentamente da escuridão nebulosa, entrando na luz da vela e revelando sua verdadeira identidade. Os olhos de Saul passaram de frios a confusos. Byron hesitou sem saber para onde olhar. Sua garganta, onde deveria estar sua boca, abriu e fechou desajeitadamente. Eu não estava tentando bisbilhotar. Capítulo 352. O veterano Byron ficou mais forte novamente. No momento em que Saul viu que o bisbilhoteiro era Byron, a cautela e a raiva em seu coração se dissiparam mais da metade. Ao mesmo tempo, ele não pôde deixar de se maravilhar ao ver que Byron estava cada vez mais perto de se tornar um verdadeiro mago. Kelly tinha acabado de passar por ele há alguns momentos e não havia sentido nada. E a julgar pelo fato de que Byron agora podia falar livremente, parecia que ele estava prestes a resolver o problema de mentalizar o localizador. Ele não precisava mais da pressão dos espectros para seguir em frente. Talvez em mais 2 meses, a Torre dos Magos ganharia um novo verdadeiro mago. Saul ficou genuinamente feliz por Byron. As pessoas na sua cidade comemoram aniversários e dão presentes? De alguma forma, o veterano Byron conseguiu fazer com que o ato de receber presentes parecesse uma obrigação forçada. É só um hábito de infância. Kelly e eu só trocamos presentes por diversão para fazer um alarde. Byron assentiu, tirou um caderno de fios da capa e o estendeu a Saul. Um presente de aniversário para você. Saul congelou por um momento. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Byron abaixou a cabeça. Tudo bem, não é um presente de aniversário. Na verdade, são minhas anotações de pesquisa sobre a massa cinzenta. Considere isso como pagamento pelos créditos de estudo que eu lhe devia. Eu valorizo este caderno em 300 créditos, então agora você me deve 17. Byron fez uma pausa e acrescentou: vamos chamar esses 17 créditos de seu presente de aniversário. Saul balançou a cabeça e suspirou. Um veterano sempre será um veterano. Ele não fez cerimônia com Byron. Pegando o caderno, claramente organizado com muito cuidado, folheou-o casualmente. Matéria cinzenta. Era a substância misteriosa que ele e Byron haviam descoberto no fundo do mar da Baía de Blevater. Ela emitia uma estranha onda mágica. Na época, Byron suspeitou que a energia da pedra era o que havia causado mudanças nos fragmentos da alma, unindo-os para formar a maré da alma. Depois disso, os dois coletaram uma porção cada para levar para a pesquisa. Mas como Saul estava focado em absorver fragmentos de alma e já estava sobrecarregado com pesquisas e estudos, ele engavetou a matéria cinzenta, assim como fizera com as borboletas pesadelo. Ele não esperava que 6 meses depois Byron entregaria suas descobertas diretamente. Sênior, seu progresso atual é graças à massa cinzenta? Se fosse algo comum, Byron não teria avaliado em 300 créditos de estudo nem se esforçado para entregá-lo. Milímetros. Saul não esperava que a descoberta inesperada pudesse ser a chave para o progresso de Byron. Ele rapidamente encontrou a parte principal das notas. A matéria cinzenta poderia aumentar simultaneamente a capacidade do corpo da alma e do corpo físico de receber partículas do elemento escuro, ao mesmo tempo em que protegia o usuário de pensamentos intrusivos até certo ponto. Byron havia refinado a matéria cinzenta e transformado-a em uma poção. No final das notas, Byron escreveu: esta poção pode aumentar moderadamente o poder mental do bebedor, o que pode ajudar a se tornar um verdadeiro mago. Ao ver Saul virar para a última página tão rapidamente, Byron acrescentou uma explicação. Minha força mental já atingiu o padrão de um verdadeiro mago. Minha magia já ultrapassou o limite há muito tempo. Falta apenas a mentalização do localizador para a etapa final. Provavelmente em mais 6 meses a 1 ano. Byron não terminou a frase. Ele nunca foi de se gabar antes de fazer algo, então, mesmo já estando confiante de que poderia se tornar um verdadeiro mago, ele engoliu o resto de suas palavras. Mas Saul entendeu perfeitamente e mais uma vez se sentiu genuinamente feliz pelo veterano Byron. Leia com calma. Se tiver alguma dúvida, venha me procurar no dormitório. Não sairei mais antes da minha promoção.
Tudo bem. Saul assentiu com um sorriso. Depois de todos esses anos, era raro ter um aprendiz de terceiro grau tão perto de se tornar um mago verdadeiro. Sem dúvida, o mestre da torre e mentor Cass também começaria a prestar mais atenção ao Sr. Byron. Com os negócios concluídos, Byron foi embora. Saul estava animado, ainda folheando o caderno enquanto caminhava de volta para o segundo depósito. Sempre suspeitei que a massa cinzenta não fosse comum, simplesmente não tive tempo para pesquisá-la. Não acredito que o Sr. Byron tenha descoberto tanto. Se Saul quisesse usar a massa cinzenta, ele poderia confiar no recurso de alerta preventivo do diário para recriar a poção sem conhecer sua composição ou mecanismo, assim como Byron fez. Mas desde que se tornou um aprendiz de terceiro grau, Saul se advertiu repetidas vezes, a menos que fosse absolutamente necessário. Ele nunca mais deveria confiar no diário para fazer poções ou construir formações. Caso contrário, com seus fundamentos instáveis e constantes suposições, ele estaria arruinado mais cedo ou mais tarde. Ainda assim, as notas mostraram que, embora Byron tivesse descoberto as propriedades e usos da matéria cinzenta, ele ainda não havia descoberto sua origem. Essa, claro, foi a parte mais difícil. Mas Saul especulou que isso definitivamente envolveria uma grande quantidade de mortes. O que ele não havia contado a Byron era que sua própria força mental há muito excedia o padrão de um mago verdadeiro, talvez até mais. Só que sua magia ainda era um pouco aquém. E o problema do localizador que atormentava a maioria dos aprendizes de terceiro grau? Ele já o havia resolvido antes mesmo de chegar ao terceiro grau. No seu ritmo atual, sem acidentes, ele também poderá atingir o requisito mínimo para se tornar um verdadeiro mago em mais 6 meses ou mais. Grande parte desse progresso deveu-se às águas da Baía Blevater. Durante o inverno nevado, ele fez mais 2 viagens para lá a fim de coletar fragmentos de alma. Em ambas as vezes, entrou naquele estranho estado cercado por pensamentos caóticos e vislumbrou o tênue fio que conectava todas as coisas. Infelizmente, o diário filtrou todos os pensamentos antes que ele pudesse tocar no fio da meada, afastando-o da beira da contaminação mental. Ainda assim, essas 2 intrusões fortaleceram ainda mais sua magia e poder mental. Elas reduziram drasticamente o tempo que ele precisava para acumular progresso para se tornar um mago verdadeiro. A única coisa que deixou Saul confuso, ou talvez arrependido, foi que nessas 2 viagens, ele não encontrou outra maré de almas. Quando ele perguntou por aí, descobriu que Blevater Bay não via uma maré alta há mais de meio ano. Um mês antes de sua primeira visita, a área havia retornado a uma paz que não conhecia há um século. Mas para os moradores locais isso foi, sem dúvida, uma bênção. Em sua segunda visita à Baía Blevater, ele viu novamente o menino Bambu coletando conchas. Parecia que a vida de Bambu havia melhorado graças ao desaparecimento da maré das almas. Suas roupas e sapatos estavam visivelmente mais limpos e resistentes do que da primeira vez que Saul o vira. Saul apenas observava o rapaz trabalhador de longe. Não se aproximou para cumprimentá-lo. Afinal, eles não eram pessoas do mesmo mundo. No final, Saul silenciosamente se virou e foi embora. Depois daquela segunda partida de Blevater Bay, ele nunca mais retornou. A maioria dos fragmentos brilhantes da alma já haviam sido absorvidos por ele. Aquele lugar havia perdido seu apelo final. A lembrança terminou quando Saul, ainda segurando o caderno, chegou ao segundo depósito. O Sr. Byron refinou a massa cinzenta em uma poção, o que aparentemente aumentou bastante seu poder mental. Em alguns dias, irei ao Vale dos Elfos. Posso tentar fazer esta poção sozinho. Se eu conseguir aumentar meu poder mental um pouquinho mais, melhor ainda. Embora a força mental de Saul já excedesse a da maioria dos verdadeiros magos, quem reclamaria de ficar ainda mais forte? Este aniversário foi surpreendentemente alegre. Neste mundo aterrorizante de bruxos, na panela de pressão de uma torre de magos, onde vidas eram arriscadas diariamente, ele conheceu 2 pessoas de coração puro, 2 amigos sinceros. Era realmente inacreditável. Saul segurava o caderno na mão esquerda e o colar alfa na direita. Ele até mesmo enrolou a corrente no dedo de forma infantil e a girou. Mas depois de 2 voltas, ele enganchou o dedo e o agarrou com força novamente. Este não é um colar comum. O pingente é de vidro e se quebrar, não seria bom. Ele não tinha intenção de ser o único a testar a criação de Kelly. Mas no momento seguinte, Saul parou de repente. Seu dedo anelar da mão direita girou suavemente a esfera de vidro em sua palma. Esmagar? Isso? Seus passos diminuíram quando ele abriu a porta do depósito com o cotovelo. Assim que ele entrou, viu Nick na frente do grupo de cadáveres. De dentro do corpo de Nick, ondas de sugestões mentais ainda irradiavam para fora. Esmague-o, esmague-o, esmague-o. Capítulo 353. Hayden já chega de trabalho por hoje. Pode voltar. As palavras de Saul cessaram abruptamente no momento em que ele viu Hayden. Hayden estava sentada no chão, com as costas fracamente apoiadas na parede. Ela se esforçou para levantar a cabeça e forçou um sorriso para Saul. Senhor, acho que não consigo mais me mexer. Os 2 olhos de Hayden caíram, um estava em seu hobby, o outro rolou para debaixo da mesa de laboratório próxima. O culpado era o cristal branco e prismático que saía das órbitas dos seus olhos. Saul imediatamente guardou seu caderno e o colar alfa em sua bolsa de compressão e correu para o lado dela. Ele examinou cuidadosamente a cabeça de Hayden e encontrou formações cristalinas não apenas onde seus olhos estavam, mas também perto de suas orelhas e em ambos os lados de seu pescoço.
Eles se projetavam como pontas ósseas sob sua pele, mas não havia feridas ou sangramento. Parecia que o sangue sintético dentro do corpo dela se cristalizou no momento em que tentou fluir para fora, tornando-se parte das formações. Como sujeito do experimento Soul Infusion, Hayden deveria passar por exames de rotina a cada 6 meses. Mas como o projeto havia sido encerrado prematuramente, seu último check-up foi antecipado. Quase meio ano se passou e seu corpo já mostrava sinais de colapso. Saul poderia tentar imitar a técnica do mentor Cass para limpar a ferrugem do corpo de Hayden, mas, a julgar pelo seu estado atual, o problema provavelmente estava em seu cérebro. Essa era a área de atuação do mentor Rum. Saul não sabia como lidar com isso nem mesmo em teoria. Esse senhor, eu estou acabado. A voz de Hayden tremeu. Sua língua, ocasionalmente visível, já estava salpicada de cristais. Até a pele pálida visível em seu colarinho estava cravejada de formações semelhantes. Seus membros, estando mais distantes da cabeça, ainda pareciam normais. Mas quando Saul pressionou os dedos nos músculos dela, eles pareciam rígidos e estranhamente sólidos. Ele percebeu que não demoraria muito para que todo o corpo dela fosse perfurado por cristais. O experimento de infusão da alma havia terminado, e o corpo de Hayden não conseguiu resistir nem por um ano inteiro. Saul duvidava seriamente que mesmo aqueles que passassem por manutenção regular pudessem durar mais do que 2 ou 3 anos, no máximo. Ele deitou delicadamente o corpo de Hayden no chão e então passou um dedo pelas costas dela. O tecido de suas roupas se abriu instantaneamente, caindo para revelar suas costas nuas e a formação dourada gravada ali. A formação em si não apresentava erros, mas dentro de seus padrões mutáveis, um rosto distorcido em agonia tornou-se vagamente visível. Estava claro que a formação havia impedido que ela sentisse o próprio corpo. Caso contrário, ela estaria se contorcendo de dor no chão, e não deitada ali como um peixe morto. Pelo menos a formação não está com defeito, murmurou Saul com um toque de alívio. Hayden, seu corpo foi construído a partir de um cadáver modificado de um aprendiz de segunda classe. Agora, os preenchimentos internos sofreram uma reação irreversível. Posso purgar temporariamente esses cristais para ajudá-lo a recuperar os movimentos básicos, mas isso seria apenas uma solução temporária. Saul virou Hayden e percebeu que uma camada cristalina branca também havia se formado em seus lábios. Além disso, ainda não tenho a capacidade de restaurar completamente seu estado original. Mas há outra opção. Ele parou por alguns segundos para deixar Hayden digerir a informação. Ao vê-la franzir lentamente os lábios, ele continuou: vou selá-la em uma solução. Essa solução dissolverá os cristais do seu corpo, mas também dissolverá os preenchimentos internos, deixando-a paralisada por um tempo. Durante esse período, tentarei reparar os danos ao seu corpo espiritual da melhor maneira possível. Depois, encontrarei um novo corpo para você. Mas até lá, você estará em um estado em que poderá pensar, mas não se mover. Para evitar que você enlouqueça, vou selar sua consciência também, transformar tudo em um sonho. Mas se você acordar desse sonho, não há garantia. Tudo isso é apenas uma teoria não testada. Então, você está disposto a correr esse risco? Hayden abriu a boca lentamente. Toda a sua cavidade oral já estava preenchida com cristal, mais como uma caverna brilhante do que uma boca humana. Estou disposta. Sua voz estava arrastada, mas o tom era resoluto. Saul congelou. Ele ouviu 2 vozes naquela resposta, uma pertencente a Hayden, a outra à sua segunda persona. Mesmo à beira da vida e da morte, eles fizeram exatamente a mesma escolha sem hesitação. Saul assentiu com satisfação. Então eu começo. Ele se levantou e começou a preparar a solução. A maioria dos ingredientes já estava à mão. Ele só precisava misturá-los. Quanto ao recipiente, ele usou caixão de pedra. Era grande o suficiente e tinha excelentes propriedades de vedação. Enquanto preparava a solução, Saul pegou uma faca e uma serra e removeu uma por umas grandes formações de cristais no corpo de Hayden. Ele não podia usar magia, pois isso poderia desencadear uma reação mutativa. Enquanto sons ásperos de trituração ecoavam pelo laboratório, sua mente se voltou para o colar preso em seu peito. Ele balançou a cabeça e riu baixinho. Momentos antes, enquanto encarava o cadáver de Nick e ouvia aquele sussurro repetido, esmague-o, Saul quase começou a suspeitar de Kelly. Seu pai era o Duque de Glan, o nobre de mais alta patente no Ducado de Quema. O aprendiz de mago que entregará o espectro delgado a Saul também era alguém acessível apenas a nobres de alta patente, um mago da corte. A carta de Kismet foi passada adiante pelo irmão de Kelly, por meio de Kelly e depois para Saul. Depois veio o presente de aniversário tóxico e frágil de hoje. Foi difícil não fazer uma série de conexões suspeitas e até começar a questionar uma amizade de 3 anos. Mas a emergência repentina de Hayden quebrou essa espiral de dúvidas. A mudança de foco trouxe de volta a calma. E com a calma veio a clareza. No mínimo, quando Kelly estendeu a mão pela primeira vez, ninguém além do mestre da torre sabia de sua aptidão. Mesmo sem a orientação do diário desta vez, Saul escolheu confiar em seu próprio julgamento e em seus próprios instintos. Mas esse incidente serviu como um lembrete. Após terminar seus preparativos, Saul bateu a poeira das mãos, então gentilmente levantou o corpo agora limpo e escorregadio de Hayden e abaixou na solução, que já havia começado a reagir violentamente com feitiçaria.
Durante todo esse tempo, Hayden cerrou os dentes com força. Não importava o quão dolorosas fossem as extrações dos cristais ou a queima corrosiva da solução, ela não emitia um único grito. Quando o líquido subiu e submergiu seu rosto, Hayden forçou sua cabeça a virar na direção de Saul. Ela olhou para ele com órbitas vazias onde antes estavam seus olhos. Saul se inclinou para perto. Embora seus braços estivessem submersos na solução e Hayden provavelmente não conseguisse mais ver nada, ele ainda sorriu gentilmente e disse: "Durma bem. Bons sonhos." O líquido viscoso e pungente selou seus sentidos. A escuridão caiu, e a dor desapareceu em um instante. Um tênue brilho de luz surgiu. Uma borboleta prateada passou esvoaçando, rasgando o infinito véu negro. A luz do sol brilhava forte, aquecendo as pálpebras de Hayden. Ela abriu os olhos e instintivamente levantou a mão para bloquear o sol. Uma luz brilhante passou por seus dedos, deixando sua palma com uma cor laranja avermelhada suave e translúcida. Ela se levantou e percebeu que estava deitada na grama do jardim de sua casa. Hayden, seu pai, irrompeu furioso, com um chicote na mão. "Se você continuar relaxando nos estudos da língua comum, não vou te matricular quando a Torre dos Magos vier recrutar no ano que vem. Então não faça isso." Hayden caiu na gargalhada, deitando-se novamente com as mãos atrás da cabeça. A grama macia embalava seu corpo. Capítulo 354. Observando o Hayden mergulhar completamente na solução, Saul retirou a mão e sacudiu o líquido com um rosto inexpressivo. A solução corrosiva deixou seu braço vermelho, mas quando ele terminou de sacudi-la e arregaçou a manga, a pele do braço já estava completamente curada. "Irmão Saul, ele já adormeceu." Uma borboleta prateada surgiu repentinamente debaixo da superfície do líquido. A solução corrosiva não teve qualquer efeito sobre ela. "Certo." Saul assentiu, pegou uma folha de papel e registrou a hora e o estado de saúde de Hayden. Em seguida, imitando o procedimento usado no laboratório circular do 20º andar, colou a folha de registro na lateral do caixão de pedra. Depois disso, ele se virou e caminhou em direção à mesa do laboratório, com a borboleta esvoaçando atrás dele. A borboleta prateada havia crescido mais do que há 6 meses. Além disso, sua capacidade de criar sonhos também havia melhorado significativamente. Originalmente Penny, a borboleta pesadelo, só conseguia usar uma fração do seu poder por estar presa ao diário. Mas desde que Saul lhe deu um pedaço do cristal oculto deixado por Concha, Penny cresceu e os padrões em seu corpo se tornaram mais complexos. Cristais escondidos podiam acelerar o crescimento das jovens borboletas pesadelo. Aquele pequeno pedaço de cristal escondido poupou a Penny aproximadamente 3 anos de desenvolvimento natural. Não é de se espantar que ela tenha enlouquecido completamente no momento em que viu. Mas, na verdade, Saul deu o cristal escondido a Penny como uma forma de testar as propriedades materiais do cristal. O cristal escondido restante, naturalmente, foi guardado para a própria pesquisa de Saul. Esse tipo de substância era muito difícil de preservar, precisava ser armazenado em carne viva com percepção. Mas Saul não tinha intenção de ser como Monroe, que o colocou em seu olho. No final, ele escolheu enterrar o cristal escondido sob a pele do pulso, aninhado entre o osso e os meridianos. Dessa forma, a cada batida do coração, ele conseguia sentir a picada que o cristal causava, lembrando constantemente da presença dele. Além disso, a segunda modificação na pele de Saul a tornou especialmente sensível a uma substância como o cristal oculto, que existia em algum lugar entre a consciência e a matéria. "Quanto tempo seu sonho pode durar?" Saul perguntou a Penny enquanto se sentava à longa mesa. "É apenas a alma de um aprendiz de primeira classe, durará até a morte. Mesmo assim, o sonho pode continuar até que a alma se desvaneça completamente." Penny respondeu com desdém. Mas, lembrando-se com quem estava falando, ela rapidamente acrescentou, num tom levemente bajulador: "Mas eu pensei que o irmão Saul tivesse guardado sua consciência no diário. Afinal, o irmão Saul é tão incrível." Ela ainda queria outro pedaço de cristal escondido e não mediria esforços para obtê-lo. Depois que Saul a proibiu de pedir diretamente, ela começou a fazer bajulação, fazer beicinho e se fazer de vítima. Infelizmente para ela, Saul não se deixou influenciar por nada disso. Hayden não é adequado para ficar dentro do diário. No momento, Saul só tinha um espaço disponível para uma página preta do diário. Até que sua força melhorasse o suficiente para suportar 6 páginas pretas, ele não atribuiria o espaço final casualmente por precaução. Além disso, ele tinha outras maneiras de preservar a consciência de Hayden. Por que se dar ao trabalho de colocá-lo no diário? Depois de pesquisar sobre infusão de alma por mais de meio ano, Saul ganhou muito. Usando as amostras de alma infundidas como base, ele desenvolveu versões aprimoradas e, combinando isso com o armazenamento de cadáveres praticamente em grandes quantidades no armazém, criou diversos tipos de recipientes adequados para abrigar corpos de alma. Ele também encontrou maneiras de reduzir a intensidade da resposta de rejeição, ou retardar completamente o início da rejeição. O mais bem-sucedido de seus métodos já conseguia atrasar a resposta de rejeição do container em 6 meses. Embora 6 meses não pudessem ser comparados aos 2 ou 3 anos que a infusão da alma poderia manter, a infusão da alma dependia de uma formação dourada para trancar a alma à força no corpo e usava o corte da percepção emocional para suprimir o caos causado pela rejeição. Em outras palavras, o mentor Ru não havia realmente resolvido o problema da rejeição. Ele tinha acabado de usar 2 maneiras diferentes de evitação para unir à força uma alma e um corpo incompatíveis.
Já era impressionante que o corpo resultante pudesse se manter unido por 2 ou 3 anos. Em contraste, a abordagem de Saul era muito mais sustentável. Em sua solução, a alma não precisava suportar a dor imperceptível da supressão. Como resultado, a taxa de degradação da alma e o risco de mutação foram significativamente reduzidos. O próximo objetivo de Saul era aumentar muito tempo antes que a rejeição ocorresse e, no processo de aumentar esse período, encontrar uma maneira de eliminar completamente a rejeição. Se ele pudesse realmente descobrir uma solução tão ideal, então não apenas Lady Yura, mas também outros corpos de alma com consciência intacta e sem contaminação poderiam ser potencialmente revividos em massa usando esse método. É claro que essa solução ideal era apenas uma teoria no momento. Ainda não se sabia se ela realmente poderia ser alcançada ou quanto tempo levaria. Mas o plano de Saul para reviver Lady Yura não dependia de chegar a essa solução perfeita. Esse tipo de habilidade parecia algo saído de uma dádiva divina da deusa da vida, algo mais provável de aparecer em um conto de bardo. Seu objetivo era simplesmente atrasar a resposta de rejeição por 10 anos. Saul acreditava que se conseguisse estender a janela de rejeição para mais de 10 anos, ele poderia essencialmente reviver Lady Yura de outra maneira. Depois de ler as notas experimentais fornecidas pelo mestre Gorsa, Saul descobriu um problema crítico. A razão pela qual Lady Yura se deteriorou tão rapidamente após a separação da alma foi que o recipiente que ela havia escolhido não era capaz de proteger sua alma, como seu corpo original. Pelo contrário, agravou a rejeição, acelerando a contaminação. O corpo é o santuário original da alma, mas deve ser o corpo original. Lady Yura provavelmente não percebeu essa dura verdade até que ela já tivesse separado sua alma e permanecido em um recipiente artificial por um longo tempo. Anteriormente, ela havia deixado seu corpo apenas temporariamente e residido em um novo corpo. Então ela erroneamente acreditava que poderia trocar de corpo livremente e assim ganhar independência de alma. Ela não esperava que a residência prolongada em um corpo estranho amplificasse a contaminação da alma por meio da rejeição, e que a transferência para fora de um recipiente causasse contaminação secundária. Nem mesmo a alma de um verdadeiro mago era forte o suficiente para resistir a esse nível de poluição. Então, mesmo com Gorsa continuamente limpando seu corpo espiritual e removendo a contaminação, Lady Yura inevitavelmente caiu no abismo da mutação. Dizem que depois de várias tentativas frustradas, o mestre da torre selou a alma de Lady Yura, proibindo-a de fazer quaisquer outros experimentos. E o próprio Gorsa passou da luz para a escuridão, começando a estudar a ressurreição, um tópico normalmente reservado para magos de terceira classe. Magos de terceiro grau pesquisavam a ressurreição. Magos de quarto grau já conseguiam alcançar uma ressurreição limitada. A ressurreição nunca foi concebida para ser domínio de magos de primeira ou segunda classe. Mas fosse Lady Yura ou o mestre da Torre Gorsa, ambos eram orgulhosos e se recusavam a aceitar as limitações de seu poder atual. Mas no final, ambos pagaram um alto preço por sua ambição. É exatamente por isso que Saul nunca teve a intenção de ressuscitar ninguém desde o início. Ele também não estava disposto a emprestar seu diário. Então ele escolheu uma solução que abordava a causa raiz sem depender de soluções irrealistas. Seu plano era simples. Se conseguisse adiar a rejeição por 10 anos, a alma permaneceria incontaminada durante sua permanência no corpo. Quando esse período de 10 anos terminasse e a alma fosse transferida para um novo corpo, qualquer leve contaminação da transição poderia ser lentamente reparada ao longo da década seguinte, formando assim um ciclo, um circuito fechado, uma forma de renascimento em outro sentido. Este conceito experimental ainda não havia sido compartilhado com Gorsa, porque a etapa final de validação ainda não havia sido realizada. E esse passo final teria que esperar até que Saul retornasse do Vale dos Elfos. Depois de organizar os registros dos experimentos de hoje, Saul mais uma vez pegou o colar alfa que Kelly lhe dera. Mesmo que eu não ache que Kelly se tornaria uma inimiga, este colar ainda poderia ser usado por outros, assim como o cadáver de Nick. É melhor estudar com antecedência, ver se consigo criar um antídoto. Na pior das hipóteses, eu irrito a Kelly e recebo um par de revirar de olhos em troca. Capítulo 355 O Vale Élfico, também conhecido como Floresta das Estações. Quando Saul soube de sua localização, ele não pôde deixar de pensar que era uma grande coincidência. A entrada para o Vale dos Elfos ficava na verdade perto do Vale das Mãos Penduradas, separada apenas por um penhasco íngreme. Se Saul e Byron tivessem escalado o outro lado daquele penhasco naquela época, eles teriam chegado ao Vale dos Elfos. Claro que, sem a chave para entrar, eles teriam ficado vagando pelos arredores. De qualquer forma, poucas pessoas queriam se aproximar dos elfos. É por isso que a chave para entrar no Vale dos Elfos acabou sendo vendida por um aprendiz de terceiro grau para um de segundo grau. E quem comprou a chave, Concha, já era considerado morto pela maioria das pessoas na época. Saul também não estava otimista em relação a Concha. Depois de ouvir as descrições de Gorsa sobre os elfos, Saul criou o hábito de ficar longe de qualquer coisa relacionada a eles. Se não fosse pelo diário emitir um aviso de morte a longo prazo, ele teria deixado Monroe engolir seu outro globo ocular também. Claro, Monroe também não estava muito bem ultimamente.
Embora Saul não tivesse perguntado deliberadamente, ele sabia que logo depois daquele dia, Monroe parou de aparecer na aula de conhecimento básico de todas as coisas. Aquele confortável emprego de professor foi assumido por outro aprendiz de segundo escalão, muito culto. A espaçosa carruagem saiu de uma planície e entrou em uma trilha pouco movimentada. Graças a uma formação de amortecimento gravada nela, o passeio foi tranquilo, e quem estava dentro quase não sentiu nenhum solavanco. Sim, aqueles que estão lá dentro. Desta vez, Saul havia pedido uma carruagem para 2 cavalos. Era grande o suficiente para acomodar confortavelmente 6 pessoas. Além dele, 3 homens e mulheres impassíveis com véus negros sobre os olhos estavam sentados lá dentro. O cocheiro não era o habitual condutor de cogumelos. Saul realmente temia que o cogumelo o levasse para o Vale Élfico, mas sim outra figura velada e inexpressiva. Esses 4 eram na verdade cadáveres que Saul havia tirado do segundo depósito. Gorsa já havia dito antes, ninguém deveria tirar nada dos depósitos sem permissão. Mas Saul registrou um boletim de ocorrência e facilmente escapou com 5 cadáveres. 4 deles agora abrigavam os corpos espirituais de Herman, Morden, Ageu e An. O último era um reserva. Caso ele destruísse outra embarcação novamente, ele teria um reserva pronto. Graças ao corajoso espírito de sacrifício de Herman, Saul dominou completamente a técnica de infundir corpos-alma em recipientes. Agora, o único desafio que restava era como adiar a rejeição. Então, antes de partir para o perigoso Vale dos Elfos, a primeira coisa que Saul fez depois de deixar a torre foi ir até a cabana à beira do lago e recuperar todos os 4 corpos espirituais, colocando-os em recipientes físicos. Agora, incluindo o motorista, Saul tinha 2 homens e 2 mulheres com ele, perfeitamente equilibrados. Isso ocorreu porque, além de Herman, os outros não precisaram trocar de gênero. Essa foi outra descoberta de Saul. Ele descobriu que os corpos das almas que antes possuíam o poder do verdadeiro mago podiam resistir à rejeição de cadáveres do mesmo sexo e permanecer em recipientes que correspondiam à sua própria identidade de gênero. Somente Herman, depois de tentar uma vez, entrou silenciosamente no corpo de uma mulher de nível de mago verdadeiro. Na verdade, os outros também poderiam ter usado recipientes do sexo oposto. Para alguém no nível de mago verdadeiro, uma pequena incompatibilidade cognitiva não era um grande desafio. Isso era algo que pesquisadores anteriores de infusão de alma provavelmente não sabiam, porque eles nunca tiveram acesso aos corpos de alma de verdadeiros magos dispostos a entrar em recipientes de aprendizes de baixo nível. Os mentores talvez soubessem, mas não tinham os meios para experimentar. Mesmo princípio. A carruagem deu um solavanco repentino, começou a descer e depois começou a subir novamente. An virou a cabeça e abriu a janela. Galhos se estendiam do lado de fora, quase atravessando a abertura. Mestre, a floresta está ficando mais densa. Devo ativar o escudo protetor? A voz de An era alegre, contrastando fortemente com sua expressão rígida. Faça isso. Saul ainda segurava as anotações que o Sr. Byron lhe dera. Ele trouxe muita coisa consigo nessa viagem. Em seu pulso havia uma leve cicatriz, era 7, uma maldição que Saul havia cultivado. Debaixo de sua capa havia uma boneca com olhos vermelhos presos no lugar. Na gaiola ao lado de seu assento havia 2 ratinhos meio mortos. Esses eram os objetos de teste para experimentos com a toxina que Kelly havia criado. Originalmente, ele havia preparado mais de uma dúzia de camundongos, mas eles foram consumidos rápido demais. Agora, restavam apenas 2 quase sobreviventes, e claramente não durariam muito mais. Saul imaginou que eles estariam mortos antes mesmo de chegarem ao Vale dos Elfos. Não havia como negar que a toxina metálica de Kelly era potente. Saul só podia tentar desenvolver um antídoto usando o conhecimento de sua vida passada. Embora tivesse feito algum progresso, ele havia perdido a esperança de completar um antídoto durante a viagem. Então sua atenção voltou-se para as anotações que Byron lhe dera sobre a pesquisa da matéria cinzenta. Naquele momento, Ageu inclinou-se ligeiramente para a frente. Mestre, o senhor está planejando criar uma poção para aumentar a força mental? Saul ergueu os olhos do livro. Além de Herman, os outros 3 corpos-alma haviam se adaptado rapidamente aos seus novos corpos. Pelo menos, nenhum deles ainda o chamava erroneamente de porco quando falavam. Isso mesmo. Vocês todos viram as anotações de Byron. Embora os componentes da matéria cinzenta ainda não tenham sido completamente analisados, esta poção aumenta significativamente a força mental e a sensibilidade às partículas do elemento escuro. E até agora, nenhum efeito colateral incontrolável foi observado. Quando Saul se preparou para preparar e consumir a poção, o diário não havia alertado sobre nenhum perigo. Embora Saul não usasse mais o diário para juntar itens ou misturas às cegas, ele ainda confiava em seus alertas de perigo como uma rede de segurança. Afinal, o mundo mágico era um lugar perigoso. Ageu concordou com a cabeça, mas depois fez um gesto de cautela. Mestre, mesmo que esta poção pareça segura, agora pode não ser o melhor momento. Você está entrando em território élfico. Se o seu poder mental aumentar muito abruptamente, a radiação mental descontrolada poderá atrair problemas indesejados antes que você aprenda a contê-los.
Saul imediatamente viu a lógica nas palavras de Ageu e desistiu de criar a poção de matéria cinzenta dentro da carruagem. No reino da força mental, Morden e Ian eram menos capazes que Ageu, e ainda menos informados que Saul, então, por enquanto, eles apenas ouviram em silêncio. Até Herman, dirigindo lá fora, estava se esforçando para provar sua utilidade, assim como os outros. Então pensem um pouco, antes de entrar no Vale dos Elfos, que outros feitiços devo preparar? Nos últimos 6 meses, Saul havia reservado bastante tempo para aprender e praticar feitiços. E como não podia se dedicar às outras 2 tarefas agora, decidiu que poderia se concentrar nisso. Os 3 corpos espirituais dentro da carruagem imediatamente se sentaram eretos quando viram Saul pegar seu caderno de feitiços. Se ele fosse estudar feitiços, cada um tinha sua área de especialização. Essa era a chance deles de realmente ajudar. Então, nos dias que se seguiram, Saul passou seu tempo meditando e estudando feitiços. A carruagem, ocasionalmente cercada por borboletas, corria pela floresta. Seguindo a rota planejada, às vezes ele emergia das árvores para viajar por uma trilha de terra deserta e outras vezes batia nas bordas dos penhascos, fazendo com que pedras caíssem no abismo abaixo. Por fim, ele circulou a entrada árida do Vale das Mãos Penduradas e chegou às terras altas do outro lado. Embora o penhasco ainda parecesse árido e desprovido de vida vegetal, a poucos metros a oeste, a vegetação de repente se tornou exuberante e vibrante. Nem mesmo o escudo protetor da carruagem conseguiu penetrar mais. Saul e os outros desembarcaram. Dali em diante, eles teriam que ir a pé. Pequenas algas. Guardem a carruagem. Um tentáculo negro se estendia da nuca de Saul partido em 2. Uma fina mecha caiu ao lado da carruagem, transformando-se imediatamente em terra preta e afundando no subsolo. A outra ponta estalou a língua em direção a uma borboleta pesadelo saltitante antes de se retrair novamente. Ter mais pessoas por perto realmente tornou as coisas mais fáceis. Havia alguém para cada tarefa. Herman e Morden caminharam na frente, abrindo caminho para Saul. Embora já tenham sido magos e aprendizes poderosos como receptáculos, sua capacidade de armazenar magia era limitada. Para conservar cristais mágicos, eles usavam força bruta para avançar. Os navios que cercavam Saul também não eram exatamente ágeis. Logo, seus rostos e corpos estavam cobertos de arranhões causados por galhos. Não que a dor os incomodasse, é claro. Nesse momento, Herman, que liderava na frente, de repente soltou um grito baixo. Quem está aí? Todos se viraram bruscamente em direção ao som. Sob a densa copa e as sombras pesadas, parecia que havia uma figura parada, quase invisível entre as árvores. Capítulo 356. Morden levantou a mão para impedir Herman, que estava prestes a se adiantar para investigar. Ele caminhou lentamente em direção ao local onde a sombra havia aparecido. A terra e o cascalho no chão começaram a saltar e tremer, como se alguma força invisível os estivesse atraindo. Saul olhou para baixo e percorreu a área com o olhar. Era a primeira vez que presenciava Morden lançando um feitiço. Embora Morden já tivesse sido contaminado e seu corpo agora tivesse apenas poder mágico limitado, ele continuava sendo o mais forte em combate puro entre as 4 consciências. Quando estava a cerca de 3 metros da sombra, Morden parou. A essa altura, o solo sob seus pés se agitava como ondas. Não ataquem ainda. Vamos ver quem é primeiro, Saul gritou por trás. Morden deu um leve aceno de cabeça, e então o solo diante de seus pés realmente se abriu para os lados como ondas recuando. As plantas enraizadas no solo se moveram para o lado com a mesma rapidez, impulsionadas pela mesma força. Sem dar mais um passo à frente, Morden gradualmente afastou a vegetação que obstruía a visão da figura sombria. A luz do sol fluía de cima, finalmente alcançando um canto há muito escondido na escuridão. Saul apertou os olhos. Finalmente viu a figura com clareza. E então suas pupilas se dilataram um pouco. Marca? À medida que os galhos se moviam com a agitação do solo, Saul viu que a figura imóvel do outro lado não era outro senão Marcos, que não era visto há muito tempo. Mark já havia sido residente sênior no laboratório de Kaz, responsável pela limpeza e organização. Mas mais tarde, na tentativa de ser promovido, passou a sair com frequência. Após várias mudanças, a função de gerente do laboratório passou para Angela. Quando Angela saiu com Billy, o cargo voltou a ficar instável. Saul encontrava alguém diferente a cada visita. Mark não respondeu imediatamente. Permaneceu de pé, virado para sudeste. Saul sabia que aquela era a direção da Torre do Mago. Morden se virou para olhar para trás, aguardando a decisão de Saul. Atacar ou investigar mais? Saulo deu 2 passos à frente. Quando estava a 5 metros de Marcos, o homem, que estivera imóvel como uma estátua, de repente virou a cabeça e olhou para ele. Eu estava esperando por você, disse Mark. No momento em que ele se moveu, todas as consciências ficaram em guarda. Até agora, essa pessoa não se moveu nem um pouco. Não houve o menor movimento muscular, nem respiração, nem batimento cardíaco. Ele parecia um cadáver. Mas no momento em que ele se virou para Saul, foi como se cada célula do seu corpo ganhasse vida. Você é o Mark? Saul estreitou os olhos. Não viu nenhuma forma espiritual anormal nele. Sou eu. Estou aqui para acolher você. Você não pode entrar no vale sozinho, respondeu Mark calmamente. Seu rosto não demonstrava nenhum traço de emoção. Ele parecia ainda mais um recipiente do que os 4 sujeitos de teste ao lado de Saul. Então quem sou eu? Saul perguntou de repente.
Mark ficou em silêncio por um momento, sua expressão ainda sem vida. Depois de alguns segundos, seus lábios pálidos se abriram. Saul, como sei que você está mesmo aqui para me levar? Saul deu um sorriso fraco. Eu não saio com estranhos. Mark não ficou bravo. Ele levantou a mão direita. Uma boca se abriu em sua palma. Ela se abriu, revelando uma língua carmesim. A língua se desenrolou e no centro de sua ponta parecia haver algo transparente, invisível, mas claramente pressionando a língua, impedindo que a boca se fechasse. Essência de cristal velada, irmão Saul. Irmão Saul. Penny começou a agir timidamente, falando baixinho novamente. Não tenha pressa. Saul acalmou a pequena borboleta e então deu um passo à frente. Todas as 4 consciências mantiveram os olhos fixos em Mark, embora suas posturas não transmitissem uma sensação de perigo imediato. Parece que Concha invocou você também. Há outros no vale? Preciso estar mentalmente preparado. Quando Saul se aproximou, a cabeça de Marcos girou lentamente para segui-lo, mas seu corpo não se moveu um centímetro. Quando Saul chegou ao seu lado, sua cabeça já havia girado 90 graus. A tensão em seus músculos fazia suas veias saltarem sob a pele. Mas a expressão de Mark permaneceu tão calma e fria como sempre. Mark, Dorothy, Monroe. Mark começou a recitar nomes um por um. Saul franziu a testa assim que ouviu a primeira. À medida que a lista aumentava, sua expressão também se tornava tensa, até que um nome o fez interromper abruptamente. Espera aí, você disse Monroe? Mark interrompeu sua recitação mecânica e olhou fixamente para Saul. Então disse, sim, Monroe. Monroe? Monroe também estava lá? Perguntei quem está no vale agora, não quem esteve lá. Sim, Monroe está no vale. Monroe tinha acesso à essência de cristal velada e poderia muito bem ter entrado no Vale Élfico com Concha, mas ele claramente havia retornado à Torre dos Magos e até mesmo passado uma mensagem a Saul em nome dela. Mas agora Mark afirmava que Monroe estava no vale. Saul pensou novamente. O primeiro nome de Marcos era o seu próprio. Com o rosto sombrio, ele perguntou, Mark também está no vale? Sim, Mark também está no vale, respondeu Mark. Morden sentiu que algo estava errado. Deu um passo para o lado para proteger Saul e disse em voz baixa, mestre, este homem não está bem. Saul entendeu. Morden não queria que ele seguisse Marcos. Mas agora, Saul olhou ao redor. Embora a floresta fosse densa, ela não obstruía muito a vista. As árvores se estendiam até as montanhas distantes, mas não havia sinal de qualquer terreno no vale. O único vale nessa direção seria o Vale Angem-Rendes, a leste. Este é o local que Concha me deu. Sem um guia ou uma chave, não conseguiremos entrar. Exatamente, Penny interrompeu, entusiasmada. Ela desejava acima de tudo a essência de cristal velada. Nesse momento Mark falou novamente. Saul também está no vale. Todas as 4 consciências se voltaram para olhar para Saul divertidas, mas nervosas. Eu também estou no vale? Saul perguntou instintivamente. De repente, uma intensa sensação de ausência de peso os atingiu. Todos sentiram como se estivessem mergulhando em alta velocidade. Ou melhor, caindo. Eles olharam ao redor, para os pés. O primeiro instinto de Saul foi fugir, mas mesmo depois que ele subiu no ar, a sensação de queda não diminuiu em nada. Ele viu lampejos semelhantes de alarme nos rostos dos outros, mas a paisagem ao redor deles não havia mudado nem um pouco. Saul ainda conseguia ver a poeira dançando sob a luz do sol, as folhas das árvores balançando ao vento. Vocês todos sentem que estamos caindo? Sim, mestre, foram as suas respostas. Principalmente Herman. Sua figura tremia levemente, lutando para se manter de pé sob a sensação de descida. Saul tentou fechar os olhos. A sensação ficou ainda mais forte. Ele se sentiu suspenso no ar, com o cérebro e os tímpanos gritando que ele estava despencando. Mas quando abriu os olhos, a cena diante dele era a própria imagem da tranquilidade. É o meu cérebro que está mentindo para mim ou são os meus olhos que estão me enganando? Estrondo. A sensação de queda livre parou abruptamente. Todos, exceto Mark, rígido e parecido com uma marionete, perderam o equilíbrio e caíram no chão. Cof. Anne cuspiu um bocado de terra e se levantou. Ela esticou o pescoço na direção de Saul. Mestre, o senhor está bem? Saul ainda estava pairando a 1 metro do chão, mas a sensação repentina da ausência de peso abalou sua força mental, fazendo com que seu feitiço vacilasse e o derrubasse. Felizmente, o impacto não foi pior do que pular de uma altura de cerca de 1 metro. Não foi tão bom quanto a sensação de cair por dezenas de segundos seguidos. Há muito tempo Saul não se sentia tão desgrenhado. Tirou o capuz e limpou a sujeira das roupas. Estou bem. Vocês estão bem? Poucos momentos antes, eles pareciam ter caído de dezenas de milhares de metros no céu, mas seus corpos não sofreram nenhum dano. Essa contradição tornava impossível manter qualquer feitiço. Pessoal, parem de usar força mental para sondar por enquanto, disse Saul enquanto se levantava. Podemos já estar dentro do Vale dos Elfos, disse Ageu, que também tinha acabado de se levantar. Sim, disse uma voz com um toque de riso. Eles se viraram e viram Mark, antes rígido como uma estátua, agora com um sorriso zombeteiro. Bem-vindo à Floresta das Estações. Ele estendeu os braços. As bocas em suas palmas se curvaram em sorrisos tortos. Capítulo 357. Pouco depois de Saul entrar na Floresta das Estações, um veleiro que viajava por terra chegou perto do Vale das Mãos Penduradas. O capitão Wilder, dos Land Drifters, estava de braços cruzados e o rosto coberto por uma barba espessa.
Seu olhar estava fixo firmemente na direção em que a carruagem de Saul havia desaparecido. Naquele momento, um de seus homens trouxe uma pessoa vestida inteiramente de preto para ficar atrás dele. Saul não foi para o Vale das Mãos Penduradas. Ele foi para o oeste, para a floresta, disse a figura encapuzada em voz baixa e respeitosa, uma cabeça mais baixa que Wilder. A voz era quase um sussurro. Wilder franziu a testa. Aquele é o Vale dos Elfos. Poucos aprendizes que entram lá conseguem sair. Quem o deixou entrar? O homem encapuzado abaixou a cabeça novamente. A chave do vale está com Concha. Aquele fracasso? Wilder bufou friamente. E você simplesmente deixou Saul ir com ela? Por que não os impediu? Você não se importa se Saul for morto por ela? A figura encapuzada tremeu levemente, como se estivesse com medo de Wilder. Mas, capitão, não podemos exatamente interferir com Saul, podemos? Com isso, as pupilas de Wilder saltaram para o canto dos olhos. É você? HMPH, claro. Só você conseguiria chegar perto dele sem levantar suspeitas. A figura sob a capa finalmente levantou a cabeça, mas mesmo com o capuz levantado, não revelou nada além de pura escuridão, nenhum rosto à vista. Wilder se virou e baixou os braços cruzados. Achei que você estaria ocupado demais para aparecer agora. Eu? A pessoa de repente puxou o capuz para trás, revelando uma cabeça que era apenas uma silhueta de sombra. Um sujeito experimental só precisa deitar na cama. O que há para se preocupar? Você ousa tirar o capuz? Wilder riu baixinho, a barba tremendo levemente nos cantos da boca. Lady Yura, ou devo chamá-la de Vinnie? Enquanto Gorsa não estiver aqui, me chamem de Vinnie. Eu não sou como vocês. Yura caminhou até a borda do navio, também olhando na direção em que Saul havia desaparecido. Só vim avisar para vocês ficarem longe de Saul. Se você está aqui, isso significa que Gorsa sabe exatamente para onde Saul está indo, e ele está bem com isso. Ele nunca interfere. A silhueta negra de Yura se apoiou no corrimão, com parte do braço afundando na madeira. Certa vez, ele reconheceu 3 alunos. Só Saul ele me pediu para seguir. Foi com ele que Gorsa mais interveio. Nunca entendi por que Gorsa de repente dá tanta importância a um aprendiz. Você acha que eu sei? Yura bufou baixinho. Tenho a impressão de que ele se importa mais com Saul do que jamais se importou com o antigo Yura. Então você, quem é esse? Wilder estava prestes a dar outro golpe quando notou alguém se aproximando lentamente do Land Drifter, vindo da direção do Vale Angin Rendes. Aquela pessoa já estava a menos de 500 metros de distância antes mesmo que Wilder a notasse. O sorriso irônico congelou em seu rosto. É melhor você encontrar sua própria saída. Ele disse isso a Yura. Um estranho de identidade desconhecida, mas claramente forte, havia aparecido. Sem saber quem era a pessoa, ele certamente não queria ser visto com Yura. Mesmo que Yura já tivesse preparado uma desculpa, não importava. Algumas coisas, uma vez captadas, não podiam ser explicadas, principalmente com alguém tão sensível quanto Gorsa. Yura, no entanto, apenas sorriu levemente. Então vou indo. Mas não se preocupe com a nossa conexão sendo exposta. Essa pessoa é alguém que chamei aqui para te matar. Enquanto dizia isso, Yura saltou levemente para o corrimão e girou para frente uma volta e meia completa, desaparecendo no chão. Nem um grão de poeira se moveu. Ela desapareceu diretamente na sombra projetada pelo enorme navio. Wilder, você deve estar brincando comigo? Várias portas de canhão na lateral do navio se abriram, mas em vez de canos de canhão, cabeças humanas se estendiam para fora. Aquelas cabeças dispararam para frente como balas de canhão, seus pescoços se esticando como cordas atrás deles. Bum, bum, bum. Cabeça após cabeça se chocava contra o chão, destruindo a área onde Yura havia desaparecido. Mas ela não reapareceu. Wilder não ficou decepcionado. Ele apenas agiu em cooperação com a fuga de Yura. Já que ela estava fingindo fugir, não faria sentido se ele não a acompanhasse. Depois daquele único golpe, ele levantou a mão e sinalizou um cessar-fogo, depois caminhou sombriamente para o outro lado do navio. Quem é você? Não se aproxime. Nesse momento, o marinheiro aprendiz de terceira patente estava chamando. Finalmente, alguém além de Wilder notou o visitante misterioso. Todos no navio estavam tensos. Antes que percebessem a presença de alguém, a pessoa já estava quase chegando ao navio. E, no entanto, a área ao redor do Vale Angin Rendes era árida e plana, completamente aberta. A figura se aproximou a 300 metros. Mais um passo e as longas cabeças fantasmagóricas poderiam atacar, mas a pessoa parou um pouco antes dessa faixa. Wilder dispensou o marinheiro que estava prestes a falar novamente e olhou solenemente para o recém-chegado. Sua força é considerável, mas não há necessidade de se envolver em assuntos dos Land Drifters. Wilder nunca tinha visto essa pessoa antes. Ele conhecia todos os magos de segunda categoria do continente ocidental. Não era possível sequer imaginar quem era aquele homem. Enviado por alguém, disse o estranho finalmente. A voz era surpreendentemente agradável, tão agradável que era difícil dizer se pertencia a um homem ou a uma mulher, para matar todos neste navio. Então ele levantou a cabeça. Silvo, oh meu Deus, isso é mesmo humano? Até mesmo esses marinheiros mundanos não conseguiram conter o grito quando viram seu rosto claramente. Até os olhos de Wilder tremeram quando ele viu a aparência do estranho. Não por horror, ele não era assustador. Era porque ele era muito bonito. Como alguém pode ter uma aparência tão boa?
Wilder já tinha visto muitos homens e mulheres bonitos em sua vida, e dormido com muitos deles, mas nenhum deles parecia tão irreal quanto essa pessoa. Fiquem alertas. De repente, o imediato, que tinha a força de um mago formal, latiu uma ordem. Ele nunca cobriu o rosto, mas só agora percebemos como ele é bonito. Isso é claramente um feitiço de ilusão. Por que vocês estão todos boquiabertos? Preparem-se para a batalha. Suas palavras trouxeram os aprendizes de volta à razão. Embora ainda atordoados pela beleza da estranha, pelo menos começaram a se preparar para a luta. Apenas Wilder balançou a cabeça. Ele sabia que não era uma ilusão. A razão pela qual eles só notaram a aparição do estranho, assim como só notaram que ele estava por perto na marca dos 500 metros, foi porque o estranho, de alguma forma, havia obscurecido sua própria presença. Os olhos de Wilder piscaram. De repente, ele gritou: "Você é meio elfo?" Naquele momento, até os membros mais apaixonados e descuidados da tripulação ficaram tensos e alarmados. Um meio-elfo, alguém com sangue élfico. Ficar perto deles por muito tempo pode te deixar louco. Alguns com reinos mentais mais fracos até recuaram meio passo de medo. "Do que vocês têm medo?" rosnou imediato, tentando acalmar a tripulação. O meio-elfo não é páreo para o capitão. Ele provavelmente é só um marinheiro de primeira classe. MHM. O meio-elfo assentiu com indiferença, depois olhou para o vale élfico. "Então vamos começar. Estou com pressa." Capítulo 358. Estrondo. Bom, bom. Várias explosões fortes irromperam em sucessão do casco do navio flutuante. Mas quem acendeu os explosivos foram os próprios tripulantes do navio. O imediato, que tinha acabado de afirmar que o meio-elfo não era mais forte que um de primeira classe, agora olhava fixamente para o céu, completamente indiferente a tudo ao seu redor. Dezenas de tripulantes corriam de um lado para o outro no convés. Alguns estavam rindo, outros imploravam por misericórdia. Um deles estava esfregando o convés com um esfregão manchado de sangue. Ao passar por ali, alguém escorregou e ele mergulhou de cabeça em um balde de madeira cheio de água vermelha e imunda. Antes que ele pudesse sequer tentar sair, o membro da equipe que segurava o esfregão, com um sorriso torto, levantou o esfregão e o mergulhou violentamente no balde. Ouviu-se um estalo nauseante como de uma melancia se partindo, e um aglomerado de objetos brancos e não identificáveis flutuou até a superfície. O tripulante que segurava o esfregão assentiu satisfeito, então puxou o esfregão, agora vermelho e branco, e continuou deslizando pelo convés. O imediato ainda olhava para o céu. Ele abriu a boca, lá dentro não havia nada. Nem língua, nem dentes, nem garganta. Apenas uma massa contorcida de almôndegas vermelhas. Um som de vou emanou de dentro. Um tripulante em pânico esbarrou acidentalmente no imediato e esqueceu instantaneamente o que estava fazendo. Imitando o imediato, ele também olhou para o céu. Ele olhou para o céu com os olhos cheios de terror e a boca escancarada. Mas antes que ele pudesse soltar um segundo grito, algo perfurou sua boca com um ruído agudo, levando consigo seus lábios, dentes, garganta, direto até o fim. O medo no rosto do tripulante desapareceu. Ele fechou a boca lentamente. Poucos minutos depois, quando ele abriu novamente, seus órgãos e músculos estavam todos derretidos em pedaços de carne, emitindo um choroso vou. Outra enorme explosão soou. O casco de madeira no fundo do navio se abriu e de dentro dele rolou uma enorme esfera negra com 10 metros de diâmetro. A bola negra parecia um emaranhado de cabelos emaranhados, cujas pontas ainda se contraíam. Era uma massa grotesca formada pelos pescoços de incontáveis espectros sombrios e esguios, torcidos e emaranhados. Eles se mordiam ferozmente, contorcendo-se e se contorcendo, como se estivessem travando uma batalha de vida ou morte com inimigos odiados. De dentro da esfera negra vinham uivos agonizantes. Os humanos estavam enlouquecendo. E nem os monstros foram poupados. Wilder estava no topo da vela mais alta, olhando para baixo, com os cantos dos olhos tremendo incontrolavelmente. "Não sei quanto Yura lhe pagou, mas posso oferecer mais. Pare com essa corrupção, meio-elfo, isso é suicídio." Ele também não estava em boa forma. A pele do lado esquerdo do rosto de Wilder foi arrancada, revelando músculos vermelhos e em carne viva. O músculo pulsou e se regenerou lentamente, apenas para ser arrancado novamente por sua própria mão. Um olhar mais atento mostraria que o vermelho no lado esquerdo do seu rosto era muito vívido, menos como sangue e mais como fogo ardente, queimando sua carne e seus nervos. Sua barba outrora espessa e seus cabelos cacheados haviam sido completamente arrancados. Cada vez que voltavam a crescer, Wilder os arrancava impiedosamente. Essa foi a parte mais assustadora. Todos os ferimentos foram auto-infligidos, e o meio-elfo só atacou uma vez. Naquela ocasião, a bala de canhão do derivante da terra o atingiu. O meio-elfo se transformou instantaneamente em incontáveis flocos de neve. Assim, no calor da primavera, uma nevasca desceu. 10 minutos depois, o meio-elfo estava em cima de uma vela um pouco mais baixa que a de Wilder. Flocos de neve ainda dançavam ao seu redor. Esses flocos de neve derretiam instantaneamente ao tocar o navio, aparentemente inofensivos, mas eram a verdadeira causa da catástrofe. Foi por ter sido tocado por um desses flocos de neve que o rosto de Wilder ficou semi-destruído. Mesmo agora, a corrupção ali estava inquieta, tentando constantemente romper suas defesas, invadir seu âmago, alcançar sua mente e alma. "Não sei quem é Yura. Vim em nome de Gorsa." "Gorsa!" Wilder estreitou os olhos.
Embora a corrupção do meio-elfo o estivesse corroendo, ele permaneceu calmo. Afinal, para rastrear Saul, este navio era apenas uma embarcação de guarda em sua frota. Se fosse destruído, que assim fosse. Quanto à tripulação, Wilder havia resolvido sacrificá-los a todos quando assinou o acordo tripartite. Afinal, ele era o único destinado a servir como inimigo visível e atrair fogo inimigo. Seus homens não sabiam disso. Mas se ao atrair fogo, ele acidentalmente atraiu o próprio Gorsa, isso seria muito perigoso. Ao pensar nisso, Wilder não olhou mais para as pessoas a bordo. Ele voou alto, canalizando sua magia ao limite, suportando a pressão mental do meio-elfo, estabilizando sua forma mental e voando rapidamente em direção ao Vale das Mãos Penduradas. Somente quando o meio-elfo confirmou que todos a bordo haviam sido consumidos por sua corrupção, ele virou levemente a cabeça. Todo seu corpo se espalhou em flocos de neve rodopiantes, perseguindo Wilder. De repente, uma voz penetrante soou ali perto. O som tinha uma força tão penetrante que a rajada de neve começou a se desfazer ligeiramente. Então a tempestade se transformou em uma pessoa. O meio-elfo olhou para o recém-chegado que acabará de impedi-lo de persegui-lo. Kisme? Sua voz ainda era linda, mas desprovida de emoção. Uma luz brilhou. Uma figura elegante estava no topo de um enorme tronco de árvore perto do navio. Kisme largou sua harpa e ofereceu uma reverência teatral ao meio-elfo. É uma honra que você ainda se lembre do meu nome. Por isso, você consideraria poupar o Wilder desta vez? Afinal, devo uma vida a ele. Não acredito em você, disse o meio-elfo calmamente. TSK, Kisme estalou a língua e mudou de assunto. Tá bom. Na verdade, eu devo um favor a ele. Não acredito em você. Certo, essa desculpa também foi esfarrapada. Kisme pensou por um momento, depois juntou as mãos. A verdade é que ele ainda me serve. Então ele não pode morrer ainda. Você poderia deixá-lo ir embora só dessa vez? Essa razão parecia um pouco mais crível. O meio-elfo não decidiu imediatamente se acreditava ou não. Apenas moveu os dedos dos pés na direção de Kisme. Mas antes que ele pudesse falar, outra voz respondeu por ele. Não. Tanto Kisme quanto o meio-elfo se voltaram para uma terceira direção. Uma poderosa aura mágica surgiu de longe. Mas no instante seguinte, Kisme saltou da árvore, pousou levemente na ponta dos pés e disparou para longe, desaparecendo quase 100 metros num piscar de olhos. Ao mesmo tempo, um homem com uma capa marrom avermelhada, Gorsa, apareceu no mesmo lugar onde Kisme estava. Ele encarou Kisme, mas falou com o meio-elfo. Não se esqueça da minha missão, meio-elfo. O meio-elfo recolheu o pé, que já havia mudado de direção, e mais uma vez se transformou em uma tempestade de neve rodopiante, correndo atrás do Wilder em fuga. Agora, apenas Gorsa e Kisme permaneceram. Olhos prateados encontraram olhos prateados. Um gentil. Um brincalhão. De repente, Gorsa se moveu. Levantou a mão direita, envolta em bandagens rosa, e abriu a palma. Uma sombra negra voou, expandindo-se rapidamente como uma rede, descendo em direção a Kisme. A sombra se espalhou rapidamente, cobrindo o céu acima de Kisme, como se estivesse transformando o dia em noite. Kisme ficou tenso instantaneamente. Seus dedos longos dedilharam rapidamente as cordas da harpa, e ele abriu a boca em um grito silencioso. Clang! Como se um espelho tivesse se estilhaçado a 100 metros de altura, o dossel negro acima dele se fragmentou em inúmeros cacos e caiu do céu, como uma tempestade de flocos de neve negros. No momento em que os flocos atingiram o chão, eles dispararam para as sombras da grama e das árvores, desaparecendo sem deixar vestígios. Os dedos de Kisme não pararam, mesmo depois que o véu escuro se estilhaçou. As notas rápidas da harpa enviavam ondas sonoras como ondulações sólidas, mantendo todos os cacos à distância, ninguém conseguia se aproximar dele ou de sua sombra. Só quando todos os fragmentos se foram é que Kisme abaixou a harpa. Seu rosto empalidecera em vários tons, mas o sorriso ainda pairava em seus lábios. Você realmente mudou para a magia negra? Não tem medo de ser espancado pelos seus gloriosos ancestrais? Capítulo 359. Gorsa não se sentiu nem um pouco envergonhado quando Kisme usou a frase bater na sua bunda. Na verdade, ele até riu junto. E eles não têm tempo para vir aqui e bater na minha bunda agora. A tensão do impasse anterior, forte o suficiente para fazer sangue, desapareceu no momento em que começaram a conversar. Os dois caíram num silêncio estranho novamente. Passou-se cerca de 1 minuto antes que Gorsa o quebrasse. Por que você está seguindo Saul? Ah, essa é uma desculpa na qual preciso pensar com cuidado. Kisme segurou sua harpa, mas não parou por 3 segundos. Acho que é porque estou curioso para saber o que aconteceu com ele. Ele parecia mergulhar em suas memórias, exibindo um sorriso intrigado. Nunca vi uma linha do destino tão distorcida antes. Então, estou curioso, que segredo ele está escondendo? Os olhos de Gorsa se curvaram como um sorriso malicioso. Já enviei notícias suas do continente ocidental para a cidade de Ské. Imagino que muitas pessoas estejam morrendo de vontade de falar com você. O sorriso de Kisme desapareceu. Gorsa continuou insistindo. Ah, e a senhora Orifia também escreveu para te lembrar que já passou da hora de você voltar a Ské para vê-la. A expressão no rosto de Kisme era sombria o suficiente para fazer pingar água. Ele encarou Gorsa por um tempo antes de falar, como esperado do prodígio da família Glari. Sua rede de conexões é ampla. Até Orifia é sua cliente.
Havia uma evidente zombaria por trás de suas palavras, mas Gorsa não tinha interesse em discutir, apenas o encarou com um sorriso descontraído. Kisme sabia que estava em ligeira desvantagem agora. Girou a harpa nos dedos e suspirou. Tudo bem, você venceu. Que pena. A história do continente ocidental nem começou, e eu já tenho que sair do palco. Que chatice. Subir e apreciar a vista só para voltar pouco antes do sol nascer sobre o mar. Minha vida é sempre repleta de tanta impotência. Ah, destino, você me pressiona, zombando das minhas lutas, rindo enquanto afundo. Ele dedilhou tristemente, cantando em um tom estranho, e se virou para caminhar em direção ao Vale das Mãos Penduradas. O vento e a poeira subiam, encobrindo sua silhueta. Gorsa observou Kisme partir o tempo todo. Só depois que a figura desapareceu completamente é que ele deslizou repentinamente contra o tronco de uma árvore. Ele agarrou o peito, seu corpo se contraindo 2 vezes antes de se acalmar lentamente. Você está prestes a morrer? Ouviu-se uma voz clara e agradável vinda de baixo da árvore. Gorsa olhou para baixo e viu o meio-elfo um pouco desgrenhado, mas ainda assim impressionante. Ele não respondeu à pergunta. Em vez disso, sorriu gentilmente e perguntou: Você o matou? Ele correu, respondeu o meio-elfo sem se importar. Gorsa não pareceu decepcionado. O Ailder usou flores devoradoras de almas, não é? Sim. Ótimo. Ele apareceu do nada ultimamente, mas estou numa fase crítica e não posso me dar ao luxo de dar muita atenção a ele. Se você não pode matá-lo ou aleijá-lo por 10 anos já é o suficiente. Então suponho que a missão esteja completa. O meio-elfo assentiu e se virou para entrar na floresta. Gorsa franziu a testa levemente com bandagens rosadas se acumulando na testa. Você sempre evitou a floresta das 4 estações. O meio-elfo parou, ainda de costas para ele. Eu não quero mais viver. Ele abaixou a cabeça, olhando para as mãos. A corrupção dentro de mim está quase fora de controle. Aquela luta de agora só acelerou o colapso. Gorsa suspirou suavemente. Quando pediu ao meio-elfo que atacasse os vagabundos da terra, já havia previsto que isso pioraria o colapso do homem. Ele esperava que o meio-elfo pedisse um preço exorbitante, mas, surpreendentemente, o outro concordou imediatamente. Então a verdade é que o meio-elfo já havia desistido de si mesmo quando concordou em usar seu poder de forma tão imprudente para massacrar um ser. Gorsa entendeu. O homem estava simplesmente cansado de viver. Ouviu os ancestrais me chamando. O meio-elfo se virou de repente, deixando Gorsa ver seu rosto. Gorsa, este mundo odeia elfos. Isso não é algo que eu possa mudar. No momento em que Gorsa viu seu rosto, seus músculos faciais se contraíram. O meio-elfo percebeu a reação, mas não disse nada. Virou-se novamente e continuou a caminhar em direção ao interior da floresta. Meio-elfo. Expulse Saul antes que você morra, gritou Gorsa, pressionando o peito arfante. Sua voz disparou pelo ar como uma flecha, cortando a vegetação e o espaço, aterrissando claramente nos ouvidos do meio-elfo. O homem acenou com a mão em resposta. Era uma promessa e tanto. Gorsa soltou um suspiro. Sério. Ele sempre soube que a meio-elfa era linda, mas não importava o quanto tentasse, nunca conseguia descrevê-la. Ele não conseguia se lembrar da cor da sua pele, de quantos olhos ele tinha, de quantos cabelos eram longos. Ele só sabia que todas essas características juntas criavam uma beleza que desafiava qualquer descrição. No entanto, um ser tão belo nem sequer teve permissão de existir. O meio-elfo nem ousava ter um nome próprio. Embora Gorsa já fosse um mago de 2ª classe, ele ainda não sabia o verdadeiro motivo do desaparecimento dos elfos. Depois de conhecer esse meio-elfo, ele teve suas suspeitas, mas não queria pensar muito sobre elas. Quando o meio-elfo disse que o mundo odiava sua espécie, a harmonia e a beleza de suas feições se transformaram em algo aterrorizante e grotesco. Todas as palavras adoráveis que poderiam descrevê-lo foram instantaneamente substituídas por desgosto e horror. Até mesmo alguém como Gorsa, com poder de 2º escalão de alto nível, sentiu náuseas só de olhar para ele, quase dominado pela vontade de matar o homem e apagá-lo da existência. Felizmente ele conteve esse impulso. As implicações eram terríveis demais para pensarmos nelas. Há muita coisa desconhecida neste mundo, o que é mais uma? Gorsa bateu na cabeça, como se estivesse tentando se livrar da lembrança. Agora vamos falar de você. Gorsa de repente olhou para baixo e disse. Uma sombra negra com o formato de uma menina pequena e delicada, deslizou para fora de seu corpo, fina como papel e tremendo ao vento. Você deveria localizá-lo. Por que conversou com o Ailder por tanto tempo? A voz de Yura soou. Eu o conhecia de antes. Já que ele está morrendo, eu só disse adeus. Você não disse nada desnecessário? Yura deu uma risadinha. Você está bravo? Gorsa estendeu a mão e acariciou a cabeça dela, seus dedos rosados afundando na sombra negra e depois emergindo novamente. Sua voz ainda era suave como água. Yura, lembre-se, só que eu farei qualquer coisa para trazê-la de volta. A sombra tremeu sob seu toque, e sua risada parou instantaneamente. Ela sussurrou, eu sei. Somente completando o experimento de ressurreição poderei viver como uma pessoa de verdade. Exatamente. Viver como uma pessoa há algo que costumava ser tão simples. Veja o meio-elfo. Ele também quer viver como uma pessoa, mas seu sangue élfico continua arrastando-o para um abismo desconhecido. Gorsa pressionou Yura de repente com força, forçando-o a voltar para dentro de seu corpo. Assim que a sombra se submeteu completamente e afundou, ele murmurou, então você deveria ser grato. Eu permito a travessura, mas não a traição.
Eu entendo, veio a voz reprimida de Yura do seu peito. Gorsa sorriu satisfeito e no momento seguinte sua figura desapareceu na floresta, como se ele nunca tivesse estado lá. Fora da floresta, o navio que havia se tornado um campo de batalha infernal agora estava congelando. Todo o esforço e agonia se transformaram em escultura, e no final, tudo se tornou uma enorme estátua de gelo. O sol brilhou e a temperatura subiu. O gelo e a neve começaram a derreter, infiltrando-se no solo, nas rachaduras das pedras, na brisa da primavera. Absorvido por árvores, flores, grama e insetos. A enorme escultura desapareceu sem deixar vestígios, nenhum vestígio sequer foi deixado para trás. Enquanto o mundo exterior parecia pacífico novamente, Saul só conseguia correr a pé pela densa floresta. Ele saltou sobre arbustos e desviou de galhos caídos, correndo pela floresta antiga ao lado de Mark. E o motivo da corrida? Mark gritou de repente, um elfo está vindo. Então ele mergulhou no mato, deixando para trás apenas uma frase. Se você não quer morrer, siga-me. Capítulo 360. Sem lhe dar escolha, Marcos empurrou Saul e correu, avisando que se ele quisesse morrer, era livre para parar. Saul não resistiu. Sem conhecer o poder do inimigo, ele não estava disposto a ser o bucha de canhão de filme de terror que morre decidindo se foge ou não. Claro, o próprio Mark também não estava agindo normalmente. Mas a energia que emanava dele era inconfundivelmente a de um aprendiz de terceira classe. Saul estava confiante de que derrotar um aprendiz de terceira patente ainda seria moleza para ele, principalmente porque ele tinha 4 corpos de alma ao seu lado. Então, embora Saul estivesse fugindo em um estado lastimável, seu feitiço de voo o mantinha a apenas 3 a 5 metros do chão, enquanto as imponentes árvores centenárias ao redor se erguiam dezenas, se não centenas de metros com galhos caóticos e trepadeiras emaranhadas. Ele estava surpreendentemente calmo por dentro. Voar era ainda mais lento do que correr ali. Os corpos espirituais atrás dele o seguiam com expressões vazias. Possuíam ainda menos magia armazenada que Saul e dependiam apenas de energia para correr. Correr muito, é claro, ainda queimaria os cristais mágicos. Enquanto corria, Marcos alertou Saul especificamente para não usar poder mental de forma imprudente aqui. Saul entendeu o raciocínio. Agora mesmo, quando ele sondou levemente as ondas de energia de Mark, seu corpo espiritual já havia começado a tremer, e os tremores não diminuíram com o tempo, eles permaneceram estáveis e constantes. Embora eles não impedissem sua conjuração de feitiços no momento, se os tremores piorassem e não se recuperassem, Saul sabia que acabaria perdendo seus maiores trunfos: a pesca de almas e o reino mental. Eles correram por quase 1 hora antes de parar para descansar em um pedaço de pasto vazio. Mesmo com corpos modificados, 2 aprendizes de mago de terceira classe ainda estavam ofegantes e ofegantes. Os navios permaneceram tranquilos. Não dependiam dos pulmões para funcionar, apenas de energia. É claro que o esforço excessivo ainda significava um consumo de cristais mágicos. Sr. Mark, quando você avançou para a terceira classe, não tive a chance de parabenizá-lo, perguntou Saul após recuperar o fôlego por alguns instantes. Mark olhou para mim com a expressão ainda animada. Não há nada pelo que me parabenizar. Passe de 10 dias a meio mês no Vale dos Elfos e você verá uma grande melhora também. Saul teve que concordar. Depois daquele estranho momento de ausência de peso, ele percebeu que a densidade das partículas elementares naquele novo mundo era assustadora e que elas eram surpreendentemente ativas. Mesmo sem meditar, as partículas que ressoavam com seu elemento estavam se lançando em seu corpo uma após a outra. Só pela corrida anterior, ele já sentiu suas reservas mágicas aumentando. Mas Saul também tinha certeza. Todo o presente vinha com um preço oculto. Esse tipo de melhoria fácil definitivamente escondia perigos enormes por trás. Quando Marcos parou em uma clareira ensolarada, Saul perguntou confuso: será que conseguimos nos livrar do nosso perseguidor? Este local não é muito exposto? Mark riu baixinho e balançou a cabeça. Esta é a nossa zona de segurança. Só numa clareira como está é que você está a salvo de alguém te cutucar no ombro de repente. Saul olhou ao redor da clareira, que mal tinha 5 metros de diâmetro. Mark o lembrou de lado. Não tenha ideias de cortar árvores. Se você criar sua própria clareira, talvez não esteja cortando uma árvore. Saul se virou, atordoado. Ele estava pensando exatamente nisso. Você quer dizer que o que vemos no Vale dos Elfos pode não ser real? Não, não são alucinações. As plantas, até mesmo a grama sob seus pés, podem ser elfos adormecidos. Saul olhou para baixo em choque e levantou a bota e notou um galho quebrado embaixo dela. Elfos são tão baratos assim? Pequenos contatos e quebras naturais não são um grande problema. Essas plantas também seguem leis naturais: crescimento, envelhecimento, decomposição. Mas se você fizer muito barulho ou causar danos, pode acordá-las. Você me viu abrindo o caminho antes. Eu nunca cortei as videiras ou os galhos, não é? É mesmo? Saul agachou-se e pegou o galho quebrado. A fratura parecia normal. O centro estava pálido e sensível, as bordas escureceram gradualmente e se transformaram em casca. Ele estreitou os olhos e examinou cuidadosamente, mas não viu nada em comum. Ele se levantou lentamente e caminhou até a borda da clareira, colocando a mão no tronco de uma árvore alta. Cuidado, Mark o lembrou. Mas Saul não estava disposto a seguir cegamente tudo o que Marcos dizia. Ele precisava ver e sentir esse novo mundo com os próprios olhos. Caso contrário, ele seria levado pelo nariz. Marcos pareceu entender os pensamentos de Saul. Ele apenas o lembrou, mas não o impediu.
Saul colocou a palma da mão na casca e examinou sua textura e galhos. Ainda nada de anormal. Mas Mark não daria uma desculpa tão esfarrapada para mexer com ele. Este era o Vale dos Elfos, um lugar que dizem não ter retorno. Senhor Mark, disse Saul, a mão ainda pressionada na casca, olhando para trás, já que estamos seguros por enquanto, você pode explicar? Suas palavras foram interrompidas de repente. Porque naquele momento ele sentiu a casca áspera da árvore sob sua mão se transformar instantaneamente em uma pele macia e delicada. A sensação foi tão passageira que já havia se transformado em um latido forte antes mesmo que Saul pudesse reagir. Ele puxou a mão de volta. As pontas dos dedos ainda se lembravam do calor e da maciez daquela pele. Seu coração batia descontroladamente e ele cambaleou 2 passos para trás. Você sentiu, não é? Perguntou Mark, sem zombaria. Ele estava do mesmo jeito quando chegou. Às vezes me pergunto se estou ficando louco. Será que essas árvores imponentes, essas flores e trepadeiras são mesmo apenas elfos parados em várias poses? Talvez os olhos deles estejam apenas fechados. Talvez quando os abrirem nos vejam. Os intrusos em seu vale. Um traço de medo tingiu a voz de Mark. Claramente ficar ali por tanto tempo tinha afetado seus nervos. Ageu deu um passo à frente e examinou cautelosamente o tronco da árvore, mas não encontrou nada. Mestre? Ageu perguntou com a voz neutra, mas cheia de dúvida. Saul se firmou. Ele teve que aprender a relaxar ali, a aceitar todas essas anormalidades como ocorrências diárias. Só então ele poderia evitar flutuações perigosas em seu estado mental. E no Vale Élfico, uma vez que os tremores mentais ocorriam, eles não podiam ser desfeitos. De repente, Saul se acalmou e percebeu que Penny havia sumido. Mas ele não tinha como perguntar aos outros se eles a tinham visto. Assim que os 4 corpos-alma deixaram o reino mental, entraram em um estado semi-independente. Nesse estado, não conseguiam ver a borboleta do pesadelo, que existia apenas na visão de Saul. Pequenas algas. Saul gritou. Mas a pequena alga apenas olhou ao redor e não encontrou nada. Saul então abriu o diário dentro do seu corpo espiritual. O marcador prateado havia desaparecido. Ainda assim, ele sentiu que se simplesmente chamasse Penny, poderia trazê-la de volta à força. Mas ele piscou e não fez isso. Penny certamente sabia que não havia escapado do controle do diário. Se ela não estava aparecendo agora, algo devia ter acontecido. Isso pode não ser algo ruim para Saul. Ele decidiu esperar com calma. Se Penny enviasse um pedido de socorro do diário, ele poderia trazê-la de volta. Ele suspirou profundamente, como se estivesse se recuperando do choque. Senhor Mark, vamos continuar nossa conversa. Mark entendeu e assentiu, sentando-se de pernas cruzadas e tentando relaxar os membros. Saul fez o mesmo. Os 4 corpos-alma permaneceram de pé, como se estivessem em alerta. Mark olhou para os 4 e suspirou. Não é à toa que você é o aprendiz pessoal do mestre da torre. Você até ganha guarda-costas quando sai. Saul não explicou, e Marcos deixou passar com uma única observação. Passei por muita coisa nos últimos meses. Por onde devo começar? Saul olhou para ele. Comece com o estado estranho em que você estava fora do Vale dos Elfos, e por que você voltou ao normal quando entrou.